Nós vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias, desta vez no Evangelho de Mateus, capítulo 26. E nós vamos ler dos versos 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por tua palavra que nós acabamos de ler, ó Deus, e peço ao Senhor que fale aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, o teu alimento, dá-nos a tua instrução, ó Pai, para que a gente saia daqui da tua casa edificados, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, que a tua palavra não volte vazia, mas que ela opere na vida de cada um que aqui está. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Dizem os nutricionistas que o azeite de oliva extra virgem é um dos melhores alimentos que existem. Ele possui propriedades anti-inflamatórias, previne doenças cardiovasculares, reduz o colesterol, protege o cérebro devido à sua ação antioxidante, diminui o risco de diabetes, melhora os sintomas de artrite, faz bem para os ossos, auxilia no tratamento da depressão, previne a colite ulcerativa, retarda o envelhecimento, ameniza dores no ouvido, ajuda na digestão e até mesmo pode ser usado como hidratante. Você sabia que o azeite extra virgem tem tantos benefícios? É um alimento praticamente milagroso, né? Mas de fato, o azeite, ele, de preferência extra virgem, traz muitos destes benefícios e é uma delícia. Nós usamos azeite para temperar saladas, nós usamos azeite no preparo de peixes e frutos do mar, usamos azeite na finalização de sopas e, não se escandalize, principalmente em pizza. Se você come pizza com ketchup, sinto dizer que com azeite é mais gostoso. Se você não concorda comigo, depois a gente conversa. Mas o azeite, ele é uma delícia, seja em qual desses pratos for. Como eu disse, faz muito bem para a saúde. Mas você sabe como que é produzido o azeite? Hoje em dia o azeite ele é produzido de forma mecanizada, de forma industrial, mas nem sempre foi assim. Antigamente o azeite ele era produzido através de
prensas manuais, né? Havia uma grande prensa com um grande contrapeso, geralmente de pedra, que esmagava as azeitonas até sair ali o seu óleo, sair ali o seu azeite. E no jardim do Getsemane havia uma prensa dessa, uma prensa para a fabricação de azeite de oliva. Aliás, o nome Getsemane ou Getsemane vem do hebraico, que significa prensa de azeite. Havia e existe até hoje lá este local, né? Ele fica no pé do Monte das Oliveiras. Por que tem o nome de Monte das Oliveiras? Porque ele é cheio de oliveiras, pés de azeitonas. Até hoje nós temos lá no Monte das Oliveiras oliveiras centenárias. E ali naquele local havia uma prensa dedicada para a obtenção, para a fabricação do azeite de oliva, queridos irmãos. E no domingo passado, aqui em Mateus 26 mesmo, nós vimos Jesus com os seus discípulos comendo a Páscoa. Jesus então instituiu a ceia do Senhor, entregou aos seus discípulos o pão, o cálice, representando o seu corpo, representando o seu sangue. E o final do texto que nós vimos no domingo passado diz, lá no versículo 30, que tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, depois que eles terminaram a refeição pascal, depois que eles participaram da ceia do Senhor, eles se dirigiram para o Monte das Oliveiras. E no caminho para o Monte das Oliveiras, nos versículos seguintes, nós vamos ver que Jesus tem uma conversa com os seus discípulos, dizendo que o pastor seria ferido e as ovelhas do rebanho ficariam dispersas. E Pedro então, ele mais uma vez contraria Jesus. Ele diz: de modo nenhum vou te negar, eu morreria pelo Senhor. E Jesus então diz ao prepotente e soberbo Pedro, versículo 34, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E no versículo 35, Pedro, aliás, ele vai dizer: não, se for necessário morrer contigo, eu morro. E os demais discípulos seguiram a voz de Pedro, e eles acreditavam que eles seriam capazes de morrerem com Jesus, que eles jamais negariam Jesus. E eles, os 11, juntamente com Jesus, finalmente chegaram no Monte das Oliveiras, chegaram ao local onde ficava o jardim do Getsemane. Naquele jardim, meus irmãos, Jesus fez a sua oração mais impressionante. Uma das suas orações mais conhecidas, talvez a mais conhecida de todos. Naquele momento, irmãos, Jesus ele estava em intensa agonia. Jesus iniciava ali as dores do Calvário, as dores da nossa redenção. E assim como as azeitonas eram esmagadas naquele lugar para a obtenção do azeite, naquele mesmo local começou o Pai a moer o seu filho, conforme palavras do profeta Isaías. Ali ele foi prensado, ali ele foi esmagado. E o que ele fez? Ele orou ao Pai. Diante daquela situação terrível em que ele começaria a passar, começaria a sofrer, Jesus orou, Jesus vigiou. E era isso que os seus discípulos deveriam fazer também. Mas nós vemos que os seus discípulos não fizeram isso. Eles não oraram, eles não vigiaram. E nós temos, meus irmãos, neste ano, visto uma série de sermões em Mateus, discipulado em Mateus. Nós estamos caminhando para o final dessa série, que termina no final de novembro, e o tema de hoje são discípulos que não vigiam. E nós temos nesse texto algumas lições a serem aprendidas. E a primeira delas é que na oração derramamos a nossa angústia. Olha os versículos 36 e 37. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Nos evangelhos, meus irmãos, nós encontramos diversas vezes Jesus orando.
Jesus orava de madrugada, Jesus orava antes das refeições, por várias e várias vezes Jesus orava. E aqui, aliás, um pouco antes desse episódio, lá em João capítulo 17, nós vamos encontrar Jesus orando pelos seus discípulos, a conhecida oração sacerdotal. E depois dele orar com os seus discípulos, ele então vai para o Getsêmani a fim de orar por si mesmo. Por que ele fez isso? Porque a hora do sofrimento havia chegado. O texto diz, meus irmãos, que ele estava profundamente triste. Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. O versículo 38 diz: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Essa palavra na língua grega, profundamente, significa cercado por todos os lados. Imagina uma seguinte situação: você cai num rio e você não sabe nadar. E você começa a afundar naquele rio, ele não dá pé, você começa a afundar e tem água por todos os lados, em cima, embaixo, direita, esquerda, frente, atrás. Você está cercado de águas e aquilo começa a trazer uma angústia, uma aflição, um medo muito grande para você. Porque você sabe que se ninguém te resgatar, você vai morrer afogado. É desse tipo de tristeza que Jesus está falando aqui. A tristeza que tomava conta da alma de Jesus, meus irmãos, era uma tristeza que ele ficou encharcado nela, inundado nela. Por todos os lados, Jesus estava triste, profundamente triste. Você já teve uma situação assim? Você já se encontrou numa condição em que a tristeza tomava o seu coração, que você estava cercado por toda a tristeza? E o que você fez nessa hora? Bom, nós vemos no texto bíblico que nessa hora Jesus orou. Versículo 39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Irmãos, na hora de maior angústia, de maior dor, de maior tristeza que Jesus passou antes da cruz, a sua atitude foi de orar. Jesus tinha um pai, Jesus podia, tinha e tem, né? Ele podia recorrer a esse pai. Mesmo diante da sua maior tristeza, ele vai a esse pai, ele fala com o seu pai, ele se mostra, meus irmãos, não fraco, mas dependente do pai. Quando nós oramos, nós demonstramos a nossa fraqueza e a nossa dependência, mas Jesus não era fraco. Jesus, ele demonstrou a sua dependência. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando foi da mesma forma assolado pelo espinho na carne, ele orou ao Senhor, pedindo para que Deus afastasse o espinho da carne, mas o Senhor não o afastou, dando-lhe a sua graça. E Paulo vai dizer assim, o seguinte, que quando sou fraco é que sou forte. Ou seja, meus irmãos, a oração ela nos fortalece. A oração, meus irmãos, quando estamos profundamente tristes, é a melhor reação, a melhor ação que nós podemos ter, buscar a face do nosso Deus, queridos irmãos. E o Senhor Jesus Cristo, ele não era diferente de nós. Ele estava sujeito às mesmas mazelas que nós. O Senhor Jesus Cristo, antes da sua morte, ou até a sua morte, ele sofria as mesmas coisas que eu e você sofremos. Tanto é que aqui ele ficou profundamente triste, angustiado até a morte. Aquilo que hoje em dia terapeutas humanistas vão chamar de depressão, foi o que Jesus sentiu aqui. Uma tristeza profunda. E como é que Jesus tratou essa tristeza? Com a oração. A oração, meus irmãos, é o enfrentamento. Jesus, ele não fugiu da responsabilidade, mas Jesus, ele orou, queridos irmãos. E meus irmãos, se Jesus fez isso, por que nós tantas vezes não fazemos? Questões espirituais devem ser tratadas de forma espiritual. Se você estiver passando por uma tristeza profunda na sua alma, você precisa fazer duas coisas. Primeira atitude, você deve cuidar da sua saúde física.
Ué, pastor, mas não era a alma? Sim, mas nós entendemos o seguinte, que o físico influencia o espiritual e vice-versa, o espiritual influencia o físico. Então a primeira coisa diante de uma profunda tristeza é procurar um médico, é fazer todos os exames necessários, exames laboratoriais, exames de imagem, verifique a sua saúde como ela está. Tudo aquilo que for necessário com acompanhamento médico, faça toda essa bateria de exames, porque talvez você tenha algum problema fisiológico que precise ser tratado. Alguns elementos químicos do nosso corpo, quando eles estão em deficiência, como por exemplo hormônios, como por exemplo algumas vitaminas, quando esses elementos estão em deficiência, isso nos causa tristeza. Só que além de você cuidar da sua saúde física, que é a obediência ao 6º mandamento, não matarás, você está retardando a morte, vamos dizer assim, né? Melhorando a sua saúde. Em segundo lugar, você deve cuidar da sua alma. E como é que nós cuidamos da alma? Orando ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos no dia da angústia, meus irmãos, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso ser, cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa alma. E os salmistas, eles falaram, eles ensinaram, eles escreveram sobre isso. Se você não tem vindo às quintas-feiras nos estudos bíblicos, você tem perdido um grande banquete para a sua alma. João Calvino, ele disse que o livro dos Salmos é a anatomia da alma. E os salmistas, eles passaram por profundas tristezas também. Eles eram pessoas como você e eu também. Eles passaram por dias difíceis, por dias doloridos. E o que os salmistas escreveram? Por exemplo, no Salmo 18, versículo 6, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Na angústia, ele orou ao Senhor. Salmo 42, 5 a 8. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o meu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então, enquanto a alma do salmista estava abatida, ele orava ao Senhor. O Salmo 55, versículos 1 a 5. Dá ouvidos, olha a oração aí, ó Deus, a minha oração. Não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Diante das tristezas, das angústias, das perturbações da alma, os salmistas oravam. Diante das angústias, das tristezas da sua alma, o Senhor Jesus Cristo orava. Não sei se hoje, no presente momento da sua vida, você tem passado por algum tipo de tristeza. Se você não tem passado hoje, certamente você passará em algum outro tempo, em algum outro momento. Não deixe a sua alma sem tratamento. Assim como nós precisamos tratar o nosso corpo, nós precisamos tratar a nossa alma. Busque ao Senhor, vá até Ele, derrame a sua alma em oração, fale com Ele tudo o que for preciso, na certeza de que em Cristo Jesus Ele vai te ouvir. Mas esse texto, meus irmãos, nos ensina ainda uma segunda lição. A segunda lição é que na oração nós precisamos de companhia. Novamente, o texto de Mateus 26, no versículo 38, nós lemos assim. No versículo 37, aliás, no 36, Jesus ele disse aos seus discípulos para que eles se assentassem enquanto ele ia orar. No 37, ele levou Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E no 38,
ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quando muitas pessoas estão tristes, profundamente tristes, como Jesus estava aqui, muitas pessoas, elas se isolam, se enclausuram, ficam lambendo as suas feridas, tentando se curarem, como se isso fosse possível. Mas Jesus, profundamente triste, ele orou, mas ele não queria orar sozinho, ele não queria ficar sozinho. Na tristeza, muitas vezes a gente quer ficar sozinho, mas Jesus nos mostra que esse não é o melhor caminho. Ele chama os seus discípulos mais chegados, ele chama os seus amigos mais íntimos. E ele chama para quê? Para ficarem observando a sua tristeza? Não, ele chama estes seus amigos mais íntimos para orarem com ele. E como é bom saber que tem pessoas orando por nós, não é verdade? Principalmente nas horas mais duras da nossa vida. Como é bom ter pessoas ao nosso redor orando conosco. Às vezes nós nem conseguimos orar, mas nós sabemos que tem pessoas ali orando conosco. E por isso que uma reunião de oração é tão importante, é tão impactante. Você tem irmãos ali orando junto com você e por você. Mas não só numa reunião de oração, mas em qualquer outro momento também. Em todos os momentos, meus irmãos, é boa e necessária a companhia de amigos e irmãos, especialmente nos momentos tristes. Nos momentos mais tristes, nós precisamos de gente ao nosso lado. E talvez um dos momentos mais tristes, provavelmente o mais triste de todos, seja o luto. No luto, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Jesus Cristo, ele tinha uma família de amigos muito querida, que eram os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Lá em João capítulo 11, nós vemos que Lázaro morreu, e Jesus então ele vai até Betânia, a cidade onde eles moravam, e lá então ele se compadece das irmãs que estavam enlutadas. Em João 11:33, nós lemos que Jesus, vendo Marta chorar, bem assim como Maria chorar, bem assim como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E João 11:35 diz: Jesus chorou. Um choro, meus irmãos, que era uma mistura de tristeza e também de ira, por causa daquilo que o pecado pode fazer. O pecado leva à morte. Mas Jesus estava lá ao lado de Marta, ao lado de Maria, chorando com elas, comovendo-se com elas na hora do luto. E é verdade, meus irmãos, que ninguém gosta de ir em velórios, ninguém gosta de ir em sepultamentos. Se você for convidado para uma festa, certamente ou provavelmente você irá, você não medirá esforço para uma festa. E para um sepultamento, e para um velório? Ninguém gosta de velório, ninguém gosta de sepultamento. Mas o sábio Salomão, ele escreveu o seguinte em Eclesiastes 7:2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem em consideração. Meus irmãos, mesmo não gostando de irmos a velórios, a sepultamentos, quando nós vamos a estes lugares, a essas ocasiões, além de nós vermos ali o nosso fim, nós também choramos com quem chora. Certa vez, eu fui ao velório de uma pessoa amiga. Eu cheguei lá, cumprimentei, não falei nada, não fui convidado para falar, mas eu fiquei perto da pessoa enlutada, daquele amigo enlutado. Algum tempo depois eu encontrei com essa pessoa e essa pessoa me agradeceu. Mas por que você está me agradecendo? Porque você estava ao meu lado na hora da maior dor da minha vida. Irmãos, a simples presença de um amigo querido, um amigo irmão ao seu lado na hora da tristeza faz toda a diferença. E faz mais diferença ainda quando aquele amigo está orando com você, está orando por você.
Era exatamente isso que Jesus queria que os seus 3 amigos mais chegados fizessem, estivessem ali orando com Jesus Cristo. Na hora da angústia nós precisamos orar, meus irmãos, mas também precisamos orar com aqueles que sofrem, e os que sofrem precisam da oração dos outros. Nós não podemos nos enclausurar, nós não podemos nos isolar, nos fechar, ficar lá sozinho no nosso sofrimento, na nossa angústia, mas nós precisamos de gente crente, orando com a gente, estando perto da gente. De nada adianta, meus irmãos, nós falarmos que nós nos amamos em Cristo Jesus, se nós não praticamos esse amor, se nós não estamos ao lado daquele irmão, daquela irmã que está sofrendo, não somente ali ao lado, mas ao lado orando com ela. Mas, queridos irmãos, o amor ele é manifestado na prática, como diz 1 João 3,18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Essa é a segunda lição. Nós precisamos de pessoas que orem conosco. Você tem orado com aquele irmão que está sofrendo, aquela irmã que está sofrendo? Você tem estado ao lado dessa pessoa, junto com ela, vigiando junto com ela? É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo precisou de amigos, irmãos que orassem com Ele. Nós também precisamos, os nossos irmãos também precisam. Terceira lição que esse texto nos ensina, queridos irmãos, é que na oração nos submetemos à vontade do Pai. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E no versículo 44 ele ora pela terceira vez e repete as mesmas palavras. Jesus começa a sua oração dizendo: meu Pai, meu Pai. Jesus ele não está orando a um Deus distante, mas ele está orando a um Deus pessoal, a um Deus que é o seu Pai, com quem ele tem intimidade, que o ama. Jesus ele tem um relacionamento singular com o seu Pai, eles compartilham da mesma natureza divina. Mas Jesus compartilha o seu Pai com os seus discípulos. Nós podemos orar como nós oramos agora há pouco no culto, o Pai Nosso, ensinado pelo próprio Jesus, porque o Pai dele se tornou o nosso Pai. Nós lemos no início do culto, na liturgia, lá em Efésios capítulo 1, que nós fomos adotados pelo Pai. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai. João 14,6, Jesus Cristo ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Em Efésios 1,5, que nós já lemos, diz que o Pai nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós temos um Pai, irmãos. E por que às vezes a gente vive como se fosse órfão? Por que às vezes a gente não busca esse Pai? Por que às vezes nós, conforme nós lemos lá em Hebreus, nós não chegamos ao trono da graça? Vivemos a nossa vida na correria do dia a dia, nas muitas atribuições, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos afazeres domésticos, em tantas e tantas coisas que temos, as nossas atividades, nossos compromissos, e a gente sofre. Passamos por situações adversas, por sofrimentos, por angústias. Precisamos orar com irmãos perto da gente. E nós oramos ao Pai em submissão à sua vontade. Em João 4,34, Jesus ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja, o mais importante para Jesus, mais importante que a própria comida, era fazer a vontade do Pai. Esse deve ser o seu alvo, o meu alvo,
fazer a vontade do Pai. Nós oramos o Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. Só que às vezes, meus irmãos, Deus faz a vontade dele e a gente não se satisfaz com a vontade dele. A gente queria que a nossa vontade fosse feita. Mas a pior coisa que Deus pode fazer para alguém é fazer a vontade da própria pessoa, porque o nosso coração é enganoso. A nossa vontade jamais será o melhor para a nossa vida. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mateus 12:50, Jesus ele disse: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. E como eu falei, meus irmãos, às vezes a vontade de Deus não é agradável à nossa carne. Ela é boa, perfeita e agradável, mas às vezes a vontade de Deus ela é difícil de digerir. Jesus Cristo, na sua oração, ele disse: meu Pai, versículo 39, se possível, passa de mim este cálice. O que Jesus está pedindo aqui? O que Jesus está pedindo? Ele pedindo ao Senhor Deus, ao Pai, se fosse possível, ele não passasse, ele não experimentasse a ira de Deus, ele não bebesse o cálice da ira de Deus. A gente estava conversando um pouco antes de começar o culto, eu e os nossos irmãos jovens aqui do grupo de louvor, e aí o assunto calor surgiu e uma das irmãs falou o seguinte, falou assim: isso não é nada perante o inferno. E não é. Você pode passar 45, 50 graus nessa terra. Hoje fez 41. Você pode passar a temperatura que for nessa terra. Você pode ter o sofrimento que for nessa terra. Você pode sofrer a angústia das piores, mas você ainda não saberá o que é isso que Jesus está falando. Eu e você não saberemos do que Jesus está se referindo. O cálice da ira de Deus. E sim, Jesus era homem como nós. Nenhum homem, o ser humano, ele tem um senso de autopreservação. Nenhum homem quer morrer. Jesus se entregou à morte, sim, mas Jesus sabia que seria dolorosa essa morte, e mais do que uma dor física, mas uma dor espiritual. Ele, queridos irmãos, beberia o cálice da ira de Deus. Por isso que nós recitamos na liturgia também o credo apostólico. E tem um trecho do credo apostólico que diz que Jesus ele desceu ao Hades. O que significa essa palavra Hades? Essa palavra significa literalmente inferno. Jesus foi para o inferno? Não. Jesus Jesus quando estava crucificado e o ladrão ali, o criminoso arrependido, disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus foi o quê? Hoje estarás comigo aonde? No inferno? Não, no paraíso. Então Jesus, depois que morreu, ele foi para o paraíso, ele foi para o céu. Mas enquanto ele esteve na cruz, aliás, começando aqui no Getsemane, as suas angústias, até a sua morte na cruz, ele sofreu as dores do inferno. O que é o inferno? É a ira de Deus sobre o pecador. E por que nós não vamos sofrer no inferno? Você que estava aqui na escola dominical hoje de manhã, você viu aquele desenho tosco que eu fiz na lousa, né? Desenho muito simples, que a ira de Deus, ela estava sobre nós, mas ela foi desviada no seu Filho. E agora, meus irmãos, mesmo que a gente passe pelas piores angústias e sofrimentos nessa vida, nenhum deles se compara ao cálice da ira de Deus. Jesus, meus irmãos, ele se submeteu à vontade do Pai. Meu Pai, se não é, versículo 42, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Você se submete à vontade de Deus? Veja, você não vai beber esse cálice, não vai, você está salvo. Mas pela providência de Deus, eu e você vamos passar por momentos difíceis na vida, por horas duras,
por horas de sofrimento, por horas de choro, de lágrimas. Mas lembre-se que, pela sua providência, Deus age soberanamente com a sua vontade. Nós podemos, sim, como Jesus pediu, como o apóstolo Paulo pediu, pedir para que o Senhor nos livre, se assim for da vontade dele. Mas se ele não nos livrar, ele continua sendo bom. Às vezes a gente costuma dizer: Deus é tão bom que me deu tal coisa, Deus é tão bom que me deu tal livramento. Mas peraí, se ele não te desse essa bênção, se ele não te desse livramento, ele não seria bom? Ele é bom o tempo todo, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, mesmo quando a gente passe por traições, decepções, desemprego, enfermidades, recursos escassos, o luto e até a morte. Ore: Pai, faça a tua vontade. Eu não sei pedir, eu não sei orar, Pai. A minha vontade é enganosa porque o meu coração é enganoso. Mas eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Faça a tua vontade. E quando você ora assim, meu irmão, você descansa, porque você está no melhor lugar que existe, que é nas mãos do seu Pai, que vai fazer com você a vontade dele, que é sempre bom, que é sempre boa. Finalmente, a quarta lição que esse texto nos ensina é que a oração nos salva da tentação. Versículo 41. Aliás, 40. Jesus, ele orou a primeira vez, e no 40, ele voltando aos discípulos, ele lembra, ele queria que os discípulos orassem com ele. Eles estavam dormindo. E Jesus, ele disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. No versículo 43, Jesus ele ora pela segunda vez, ele volta para os 3 discípulos, eles estão dormindo. E lá no versículo 45, depois de ele orar pela terceira vez, ele olha para os discípulos, eles ainda estão dormindo. Vejam, meus irmãos, como somos traídos pela nossa carne. Aqueles mesmos discípulos, instantes antes: Senhor, vou morrer contigo. Aquele mesmo Simão Pedro, instantes antes, disse: jamais te negarei. Mas não aguentou ficar nem acordado uma hora para orar junto com o seu mestre. E, meus irmãos, Jesus nos ensina que nós conseguimos vencer as tentações com a oração. Todos nós somos tentados, e nós geralmente pensamos melhor do que nós mesmos somos, pensamos além de nós mesmos. Nós cantamos, nós louvamos, nós dizemos para Deus nas nossas orações: Senhor, eu me consagro ao Senhor. Senhor, eu vou orar mais. Senhor, eu vou ler mais a Bíblia. Senhor, eu serei mais assíduo na igreja. Só que somos tentados e tantas vezes muitos de nós acabam cedendo às tentações. Todo aquele entusiasmo, puxa, agora eu vou servir a Deus, agora eu vou orar mais, agora eu vou fazer culto doméstico, eu vou fazer minha devocional todos os dias. O entusiasmo passa, vai esfriando, e a sua carne fraca, a minha carne fraca, vai nos deixando cada vez mais longe da oração. Quantas vezes você começou a orar e você dormiu no meio da oração? Já aconteceu comigo, talvez com você tenha acontecido já. A gente não consegue. Quantas vezes você não sentiu vontade de orar? Você sabia que tinha que orar, mas você não teve vontade de orar. Mas, meus irmãos, não é a vontade que nos faz orar, mas nós devemos orar porque, como eu disse, nós temos um Pai, meus irmãos. E é interessante que a reação dos discípulos foi uma reação de fuga. O que eles fizeram? Eles dormiram.
eles dormiram de profunda tristeza. O evangelista Lucas, narrando a mesma passagem, o mesmo episódio, ele vai dizer que os 3 discípulos dormiram de profunda tristeza. Quando uma pessoa passa por uma tristeza muito grande, uma das reações é o sono. Quando uma pessoa passa por uma profunda tristeza, ela sente muito sono e ela dorme. Eu já passei por isso. Eu falo para os irmãos, já passei por isso. Quando você está muito triste, você só quer dormir. Tem o momento da raiva, da ira, mas depois tem o momento da tristeza e você só quer dormir. E o sono é uma fuga para a tristeza. Como que nós enfrentamos a tristeza? Como nós já aprendemos aqui, com a oração. E não somente a tristeza, mas as tentações. E nós somos assolados, meus irmãos, todos os dias com tentações. Por isso que nós oramos no Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tiago 1,14 diz que, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Deus não nos tenta. Mas nós somos tentados externamente por Satanás e somos tentados internamente pela nossa própria carne, pela nossa própria cobiça. O autor aos Hebreus, ele fala 2 vezes que nós temos aquele que foi tentado, mas venceu as tentações. Em Hebreus 2,18 nós lemos: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E Hebreus 4, 15 e 16, que nós já lemos: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, diante da tentação, o que a gente tem que fazer é vigiar. O que é vigiar? É ficar alerta, é manter-se alerta em oração. Você só vai vencer a tentação com oração e com a palavra de Deus. Jesus, ele venceu as tentações no deserto com a palavra de Deus. Jesus ensina que os discípulos também venceriam a tentação com a oração, e infelizmente eles não oraram. Infelizmente, a sua carne fraca fez eles cederem às tentações. Em Mateus 26, no versículo 56, depois que Jesus foi preso, nos diz o seguinte: os discípulos, todos, sem exceção, deixando Jesus, fugiram. Irmãos, nós oramos pouco, sejamos sinceros conosco. Temos concorrência para a oração: celular, televisão, atividades das mais diversas. Mas nós não somos nada sem o Senhor, nós precisamos buscá-lo. Às vezes, Deus envia momentos difíceis, dolorosos na vida da gente, para que a gente se aproxime dele. Já pensou nisso? Você já pensou que você ora mais quando a coisa está mais complicada, está mais difícil? Mas o Senhor, ele não é cruel. Nós temos um Pai que nos ama. Então, chegue-se ao trono de graça nas horas mais difíceis, não só nas horas boas, mas nas horas mais difíceis, mais sofridas da sua vida. Vá até o Senhor Deus, ore, chame irmãos, não fique sozinho. Na hora da tristeza, da dificuldade, do sofrimento, não fique sozinho, chame irmãos. Você que tem lá aquele seu amigo, aquela pessoa que você tem mais afinidade, que é seu irmão em Cristo, chegue-se nele. Você sabe que está passando por uma hora difícil na vida, aproxime-se dele, grude nele, ore com ele, ore junto. Jesus precisou, quem somos nós achando que não vamos precisar? Ore submetendo-se à vontade do Pai. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mesmo que a vontade dele seja dolorosa, não será a mesma dor do cálice da sua ira que o nosso Senhor Jesus sofreu. E finalmente, irmãos, orem quando estiverem tentados. E eu sei que todos somos tentados. Só conseguiremos vencer as tentações
quando nós orarmos. Eu encerro com uma frase de John Bunyan, o autor de O Peregrino. Ele disse o seguinte: a oração é o sincero, sensato e afetuoso derramar da alma para Deus. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.